Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13, ou seja, todo o capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 13. Irmãos, como é bom, como é bonito esse cântico, né? E principalmente a parte que fala que a tua igreja te adora. E como é bom ver os irmãos e irmãs aqui, mesmo com essas máscaras, né, abafando ainda um som nosso, mas Deus sabe, a igreja dele adora ele. Isso é maravilhoso. Vamos então ao nosso texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 13. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais gratas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos fazer pessoalmente e reparar deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que Deus possa nos abençoar e que Deus fale ao nosso coração neste momento, irmãos e irmãs, através da palavra dele. Irmãos, nós começamos então a estudar a carta, essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2 e agora nós adentramos no terceiro capítulo. E é interessante que quando nós entramos no terceiro capítulo, algo chama a nossa atenção. Nós começamos o versículo 1 dizendo: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. O texto nos mostra que Paulo fica em Atenas e constrangido, ou podemos dizer, contra a vontade dele. Mas mesmo em Atenas, Paulo não tira a sua atenção, Paulo não tira os seus olhos da igreja dos Tessalonicenses. E a razão de Paulo não tirar os olhos, não tirar a atenção da igreja dos Tessalonicenses, é porque essa igreja ela está passando por uma grande provação. Como nós podemos ver, por exemplo, quando ele disse:
Versículo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o vosso estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, essa igreja, ela está sobre ataque. Essa igreja, o tentador, como diz o apóstolo Paulo, o inimigo das nossas almas, o capeta, o diabo, está tentando esta igreja. Ele está atacando esta igreja. E então, Paulo escreve a essa igreja. E Paulo, então, tem a intenção. E a intenção do apóstolo Paulo é fortalecer essa igreja. É fortalecer a igreja dos Tessalonicenses. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs nessa noite. Sobre o seguinte tema: o fortalecimento da igreja de Deus. O fortalecimento da igreja de Deus. Mas, como se dá esse fortalecimento da igreja de Deus? Como a igreja de Deus é fortalecida? Irmãos, principalmente nesse momento em que nós vivemos, aonde que a igreja ela não pode se reunir na sua totalidade. Uma igreja com 100 não pode ter os seus 100 membros presentes. A igreja está sob ataque em várias outras esferas também. Não é só a questão de estarmos separados, mas é a questão também espiritual. E nessa noite, essa palavra vem como um consolo, vem como uma esperança para o nosso coração. Nós somos igreja de Deus. E Deus fortalece a sua igreja. Então, esse é o nosso tema, o fortalecimento da igreja de Deus. Como se dá, então, esse fortalecimento? Em primeiro lugar, através de colaboradores. O fortalecimento da igreja de Deus se dá através de colaboradores. Olha o versículo 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. A igreja está passando por tribulações, a igreja está sob ataque, a igreja precisa ser fortalecida. E como que o apóstolo Paulo faz? Como no versículo 1, ele mesmo diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ele fica, mas ele envia Timóteo, ele envia o seu colaborador, ele envia uma pessoa de confiança para fortalecer essa igreja. E é interessante, irmãos, que a missão de Timóteo é bem clara. Paulo diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Agora, quem é Timóteo? Timóteo é o filho do apóstolo Paulo na fé. Mas é interessante que Paulo fala que, além de ser filho, ele é irmão. Ele é irmão do apóstolo Paulo na fé. Ou seja, é alguém que tem Jesus como Senhor, é alguém que tem Jesus como Salvador, é alguém que já teve uma experiência com Jesus, é alguém que compartilha da mesma fé, do mesmo amor e da mesma esperança que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo também nos diz que ele é ministro de Deus no Evangelho. Irmãos, o Timóteo é pastor. E o apóstolo Paulo nos ensina que quando nós não podemos fazer,
Deus sempre levanta colaboradores para nos ajudar. Nós precisamos entender que a igreja de Deus não é tocada, vamos usar assim essa expressão, por uma só pessoa. A igreja de Deus é um corpo do qual Cristo é o cabeça, e esse corpo tem muitos membros, e nós somos os membros. Para o fortalecimento da igreja, nós precisamos de colaboradores, nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres, nós precisamos de adolescentes, nós precisamos de jovens, nós precisamos de crianças que amam o Senhor, que temam o Senhor, que tenham Jesus como único e suficiente Salvador. Paulo então envia Timóteo, esse colaborador. Mas é tão interessante que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz isso com Timóteo. Se você olhar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10, você vai ver que Paulo vai enviar. Paulo está dizendo assim, ó, eu vou enviar Timóteo para ir, para a igreja de Corinto. Como eu já disse aqui para os irmãos numa escola dominical, a pior igreja que nós temos na Bíblia. A igreja precisa ser fortalecida, a igreja precisa ser exortada. E quem que o apóstolo Paulo pensa em mandar para Corinto? Timóteo. Mas não foi só para Corinto. Se você olhar, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, do versículo 19 até o versículo de número 22, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 22, diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Essas são as credenciais desse colaborador. Por isso que quando a igreja precisa de alguém, Paulo manda Timóteo. Mas irmãos e irmãs, sabe o que é maravilhoso? Que nós poderíamos ser tentados a olhar somente para a pessoa de Timóteo, e não é isso que nós encontramos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu último capítulo. Romanos, capítulo de número 16. Romanos, capítulo 16. Diz assim, versículo 1. Recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Irmãos, as pessoas falam que o apóstolo Paulo é machista, ele não é não. Olha ele recomendando, olha ele falando de uma irmã na fé, e olha o que ele diz no finalzinho dessa colaboradora do Evangelho, dessa colaboradora da igreja de Deus. E ele diz, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Mas ele não para por aí. Aí você vai para o versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo reconhece o trabalho desses colaboradores, Priscila e Áquila, e como é maravilhoso quando você olha e você vê ele dizendo, não somente eu, mas também todas as igrejas do gentio. E ele continua ainda,
Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. E aqui, irmãos, a lista é grande. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é fortalecida através dos colaboradores. E eu quero dizer algo para os irmãos e irmãs que estão aqui e também para aqueles que nos acompanham pela internet. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Capivari, nós temos irmãos e irmãs que são colaboradores. Irmãos, quando essa pandemia começou, e quando eu me vi atrás de uma tela, de um computador, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, e agora? Como nós vamos fazer essas transmissões? Mas o nosso Deus é tão bom. Nosso Deus é tão bom que Ele sempre levanta colaboradores. Nós temos o presbítero Edson, temos o Dielcio, temos o nosso irmão Felipe, que de repente vieram nos ajudar. De repente não, né? Levantados pelo Senhor. E a nossa equipe de louvor, irmãos e irmãs, desde o primeiro momento que eu solicitei, eles disseram, pastor, nós estamos aqui, nós vamos juntos. Irmãos, nós apanhamos muito com essa questão de transmissão e ainda apanhamos. Mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. E é interessante que nós vemos os colaboradores chegando. É o nosso irmão Maurício e tantos outros que estão nos ajudando. A igreja do Senhor é fortalecida através dos colaboradores. Você que está aí nos assistindo na sua casa, se você está assistindo, é porque esses colaboradores estão aqui desde as 19 horas para nos ajudar a fortalecer a igreja que não é nossa, mas a igreja que é de Deus. Fica aqui a nossa gratidão a esses irmãos e irmãs. A Igreja Presbiteriana de Capivari é fortalecida através dos colaboradores que Deus envia. Mas, irmãos e irmãs, o fortalecimento da Igreja de Deus se dá através de colaboradores, mas, em segundo lugar, esse fortalecimento também se dá através de contatos. E eu quero usar essa palavra contatos para justificar aqui o meu argumento. Mas, na verdade, o fortalecimento da igreja se dá através de cartas. Olha só, quando você olha para o versículo 6, Paulo diz assim, versículo 6 do capítulo 3, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos para isso. A igreja do Senhor Jesus, ela é fortalecida através dos contatos. Paulo envia Timóteo. Timóteo pastoreia, Timóteo fica um tempo, Timóteo levanta a situação da igreja, Timóteo então retorna, e quando Timóteo retorna, ele retorna trazendo boas notícias da igreja dos Tessalonicenses. O primeiro contato de Paulo é o próprio Timóteo, e eu fico imaginando a chegada de Timóteo. Paulo primeiro o abraça, pergunta como foi a viagem, prepara uma mesa, senta e Paulo diz, Timóteo, como está a igreja em Tessalônica? E Timóteo então passa a descrever da seguinte maneira, olha, a fé, o amor, eles estão firmes, eles estão alicerçados.
Paulo, as tribulações, o tentador, a provação não tem levado esses irmãos e irmãs a desanimarem. Não tem levado esses irmãos e irmãs a desistirem. Pelo contrário, tem levantado muito mais, tem aumentado a fé, tem aumentado o amor, tem aumentado a esperança. Mas Paulo tem uma outra coisa também. Eles estão com muita saudade de você, Paulo. Eles estão com saudade de ver, de poder abraçar, de poder estar contigo. Irmãos, quantos irmãos e irmãs nós não temos que não podem estar conosco aqui, que faz aí desde o dia 15 de março, que nós não vemos fisicamente, não abraçamos, e no momento agora nós não podemos mesmo. É a mesma situação. Timóteo diz para Paulo, eles estão com saudade. E como que Paulo resolve isso, irmãos? Paulo houve esse contato, seu primeiro contato, e agora Paulo vai fortalecer a igreja através de um outro contato. Se eu não posso ir fisicamente, eu vou em carta. E aí então Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, aonde que Paulo fala da saudade, aonde que Paulo fala do desejo de estar com eles. Irmãos e irmãs, a igreja do Senhor Jesus é fortalecida através dos contatos. Sejam os contatos pessoais. Quantas vezes nós não estamos passando por lutas, por provações, por tribulações, e Deus envia um irmão, uma irmã, e senta com a gente, conversa com a gente, ora com a gente. Ou quantas vezes nós chegamos na igreja, nós sentamos e Deus fala diretamente ao nosso coração. Deus fortalece a sua igreja através de contatos. E eu quero fazer um desafio para você. Diferente do apóstolo Paulo, hoje os nossos contatos são muito mais rápidos. Hoje nós temos muito mais recurso. Nós temos telefone, nós temos WhatsApp, nós temos Facebook, tem Instagram, tem Telegram, e aí vai um punhado de coisa. É Google Meet, é Zoom. Irmãos, nós precisamos entender que mesmo que seja através de uma tela, Deus vai usar você para fortalecer um irmão, uma irmã, e assim Ele fortalece a igreja de Deus. Se de repente você sentir no coração o desejo de orar por alguém, ligue para essa pessoa, chama ela numa chamada de vídeo e fala: irmã, irmão, eu tenho sentido que eu preciso orar por você, vamos orar? De repente você não sabe o motivo, de repente você não sabe o quê, mas Deus move a sua igreja para a oração. Deus move a sua igreja para fortalecer uns aos outros. Nós não podemos esquecer disso. Quantas cartas nós não temos? Só do apóstolo Paulo, fortalecendo as igrejas, orientando as igrejas, dizendo como que a igreja estabelece uma liderança, dizendo à igreja como que ela lida com os seus problemas. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 7, eles escrevem ao apóstolo Paulo fazendo pergunta a respeito do casamento. Paulo responde. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre a questão do amor ser o dom mais importante. E assim, irmãos e irmãs, a igreja é fortalecida através das cartas. E a grande prova é que nós somos fortalecidos nessa noite, através da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Por isso eu quero dizer algo para você. Ajude a fortalecer alguém. Deixa Deus usar você. E deixa Deus também fortalecer você. Por isso, irmãos,
leia a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, não tenha medo de ler esse livro. Deus falou para Josué que ele seria bem-sucedido desde que ele meditasse no livro da lei do Senhor de dia e de noite, e que não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos o privilégio da palavra de Deus, irmãos. Nós podemos ler, nós podemos ver Deus se revelando a nós através da palavra dele. No ano de 2000, no terceiro ano de seminário, no primeiro semestre, 4 exegeses, 2 de grego e 2 de hebraico, fazendo ali fora as outras matérias. Eu cheguei um dia e falei assim, Senhor Jesus, está difícil. E cada professor ali podia dar 300 páginas de leitura para a gente. Eu me lembro de sentar embaixo de uma árvore, catar a minha Bíblia e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. Irmãos, eu abri e caiu no Salmo 27. Por isso que quando eu vou ler os Salmos, irmãos sabem que esse Salmo é um dos Salmos prediletos. Salmo de número 27. Caiu esse Salmo. E aí para mim veio o versículo de número 13, 14, e Deus trabalhou no meu coração através desses 2 versículos. Naquele dia, debaixo daquela árvore, no Seminário Presbiteriano do Sul, na Avenida Brasil 1200, em Campinas, Deus falou ao meu coração o seguinte: creia que você verá a minha bondade na terra dos viventes. Creia que você verá a minha bondade na terra dos viventes. Na sua Bíblia está escrito assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas tem uma coisa, Giovanni, enquanto isso não chegar, o que você vai fazer? Você espera por mim. Espera por mim. Mas enquanto você espera, não fique reclamando. Não fique murmurando. Enquanto você espera por mim, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. E mais uma vez eu te digo, espera por mim. E você verá a bondade, a minha bondade na terra dos viventes. Algumas coisas que aconteceram nesse ano 2000. Eu fui convidado, entre aspas, a ir para Telêmaco Borba, no Paraná. Reverendo Arthur recebeu o convite para pregar num acampamento, e aí eu trabalhava com ele, ele disse, você vai comigo. Eu relutei de vários jeitos, até que eu ouvi a frase, é seu final de semana de folga? Eu falei, não. Então ele falou, então você vai comigo. E eu fui. Foi nesse final de semana que eu conheci a Aline, que eu vi a Aline pela primeira vez. Ali a gente conversou, ali a gente pegou endereço, ali a gente trocou umas cartas. Foi ali que eu conheci Telêmaco Borba, aonde que em 2001 eu recebi o convite para ser pastor auxiliar naquela igreja. O que aconteceu em 2002. Em 2002 eu fui, em 2003 eu me casei, e em 2004 eu fui para Ourinhos, com a minha vida totalmente mudada. O que Deus prometeu no ano de 2000 aconteceu. Por isso, irmão, irmã, presta atenção no que Deus fala. Creia que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Provérbios diz que a herança, né, os bens e a casa, vem do homem, mas a esposa prudente, vem do Senhor. Eu vi a bondade de Deus. Como eu vi a bondade de Deus me capacitando para terminar todo o estudo, eu vi a capacidade de Deus me dando força, me dando saúde. E uma coisa eu digo para os irmãos: eu não enfraqueci. Pelo contrário, eu fortaleci o meu coração. Eu tive bom ânimo. Por isso, quando as lutas aparecem, eu recorro a esse salmo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Irmão, Deus pode usar a sua vida. Deus pode usar você, mas Deus usa principalmente a sua palavra. E uma palavra lida por você para alguém pode gerar um fortalecimento que você talvez nem espere, mas que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas a igreja do Senhor, o fortalecimento da igreja de Deus, como que se dá? Primeiro, através de colaboradores. Segundo, através de contatos. Aproveite, entre em contato com os irmãos, com as irmãs. Entre em contato. A gente vê as crianças principalmente, né? Ali na internet, e como cresceram. Isso é maravilhoso, irmãos. Mantenha contatos. Mantenha contato com os seus parentes. Lembre-se, ainda que seja frio, Deus transforma, Deus aquece, porque Deus fortalece a sua igreja através de contatos. Mas, terceiro e último lugar, Deus fortalece a sua igreja também. O fortalecimento da igreja de Deus se dá através da intercessão. Através da intercessão. Veja o versículo de número 10. Paulo diz assim: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? É interessante essa expressão, orar dia e noite. Irmãos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: eu não desisto de vocês. Eu trago vocês na minha mente e no meu coração. Vocês estão no meu livro, na minha agenda de oração. Mas não é uma oração momentânea, não é uma oração de um breve momento. Paulo diz que ele intercede por essa igreja noite e dia. Ou seja, a igreja está constantemente na mente e no coração de Paulo. E Paulo constantemente leva essa igreja até o trono da graça, até na presença de Deus. Paulo acorda, agradece pelo dia, pede pelas bênçãos de Deus e diz assim: Senhor, não esqueça dos Tessalonicenses. O Senhor sabe que eles estão passando por lutas, que eles estão passando por tribulações. O Senhor sabe que o tentador está agindo lá, está tentando eles. Coloca a tua mão. Coloca a tua mão de poder. Como a tua palavra mesmo nos diz, acampa o teu anjo ao redor deles. E os livra, Senhor. Paulo é alguém que intercede pela igreja. Irmãos, nós precisamos interceder pela nossa igreja. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Porque quando nós oramos, Deus nos fortalece. Mas quando nós oramos por alguém, além de Deus nos fortalecer, nós também somos usados para o fortalecimento de outros irmãos e irmãs. Eu aprendi uma coisa que
Quando alguém chega e pede para você orar por ela, para você interceder por ela, às vezes a pessoa chegava e falava assim: Giovanni, você ora por mim? Não, eu oro. Eu vou orar por você. E chegava em casa, irmãos, com os afazeres, com as outras coisas, nem lembrava às vezes. E um dia eu escutei um pastor falando, e o pastor disse o seguinte: se alguém te pedir oração, ore por ela naquele momento. Porque nós não sabemos o que vai acontecer depois. Quando as pessoas chegam e falam para mim assim: ô pastor, o senhor ora por mim? Eu falo: eu oro. Às vezes eu estou conversando com ela e a minha mente já está: Senhor, abençoa essa irmã, Senhor, abençoa esse irmão, o Senhor sabe o pedido dele, o Senhor sabe o que passa com ele, coloca a tua mão, se for enfermidade, coloca a tua mão de cura, se for alguma provação, se for alguma tentação, coloca a tua mão de poder, coloca a tua mão de libertação, age nessa vida. Eu me lembro uma vez que uma irmã chegou e falou para mim assim: pastor, ora pelo meu filho. Eu falei: por quê? Pastor, ele está passando por umas lutas contra o vício. Eu falei: não, nós vamos orar. E eu orei: Senhor, converte esse coração. Converte esse coração, Senhor, em nome de Jesus. E de repente a irmã falou assim: pastor, mas o senhor não orou pela libertação. Eu falei: irmã, a gente não deve orar pela libertação, a gente tem que orar pela conversão, porque quando Cristo converte, Ele liberta de tudo. Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. E aí eu olhei e ela ficou meio assim, eu falei: mas vem aqui, vamos orar para Deus libertar também. E orei por ela. É preferível você errar para mais do que errar para menos. E oração nunca é demais. Por isso, irmãos, quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós intercedemos pelas pessoas, mais nós amamos as pessoas, mais nós valorizamos, mais nós sentimos falta. Por isso, interceda. Lembre-se de orar pelo seu pastor. Todo pastor precisa de oração, irmãos, porque o ministério não é fácil, mas é uma bênção. O ministério não é fácil, mas é uma bênção. Mas nós passamos por lutas, por momentos difíceis. Por isso, ore pelo seu pastor. Ore por esse que vos fala. Deus fortalece a sua igreja através da intercessão. Ore pelos nossos irmãos presbíteros. Ore pelos nossos irmãos diáconos. Ore pela nossa equipe de louvor. Ore pelas sociedades internas da nossa igreja. Ore para Deus abrir as portas para a pregação do Evangelho. Ore para que essa pandemia chegue ao fim, para que nós possamos estar juntos novamente, como povo de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo é alguém que intercedia. E olha só o versículo 11, nós vemos aqui uma oração maravilhosa. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o nosso caminho até vós. Paulo fala. Ele ora, ele intercede para a viagem que ele deseja fazer até os Tessalonicenses. Vai viajar? Pede para Deus abençoar. Vai sair de viagem? Pede para Deus. Outra coisa, e o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Irmãos, o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja crescer na graça, no conhecimento, no amor e, principalmente, valorizar a comunhão, valorizar o estar junto. E Paulo continua dizendo assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E ele ora, encerra dizendo:
que nós possamos ter uma vida santa e aguardar a volta, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com alegria e não com medo, com a mente e o coração puro e preparado para o encontro com esse Senhor. E eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo o seguinte para os irmãos e irmãs. A igreja passa por lutas, passa por tribulações, passa por provações. Irmãos, a igreja de Deus, ela sempre será perseguida. Porque o mundo não persegue a igreja, eles perseguem a Deus. Mas tem uma palavra que nós devemos guardar. Nós podemos ser perseguidos, nós podemos passar por provações, por tribulações. Irmãos, mas a promessa é para nós. O próprio Senhor Jesus nos diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus fortalece a sua igreja através dos colaboradores, homens e mulheres, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Deus fortalece a sua igreja através de contatos, seja pessoal, seja através aí das mídias sociais, seja através da carta, mas principalmente através da sua palavra. Por isso, leia a Bíblia. Mas Deus também fortalece a sua igreja através da intercessão. Nós devemos orar a Deus, nós devemos conhecer a Deus, nós devemos ter intimidade com Deus. Por isso, nós ensinamos às nossas crianças um cântico. Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. E se você quer ter vida, e vida em abundância, você precisa de 3 coisas. Primeiro, Bíblia. Segundo, igreja. E terceiro, oração. Se é bio, é vida. E vida está somente em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só agora, mas para todo o sempre. Vamos orar ao Senhor? E após a oração nós vamos receber a bênção. Vamos nos colocar em pé? Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento, agradecer o Senhor pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs aqui presentes. Te agradecer, ó Deus, pelas famílias, Pai, aqui presentes. Mas também, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pelos irmãos e pelas irmãs, pelas famílias, de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, através, ó Pai, da internet. Nossa oração, Pai, a nossa intercessão é que o Senhor, Pai, os abençoe. É que o Senhor, Pai, os abençoe, derrame sobre eles as mais ricas bênçãos. Mas a nossa oração, a nossa intercessão também é para que o Senhor derrame bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a nossa igreja, sobre cada família da nossa igreja e que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, nossa